Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma temporada do podcast Educação e Movimento do Semerge. Hoje, um tema quentíssimo, ENAMED, Estratégias Institucionais e a Formação Médica Contemporânea. E para tratar esse tema, temos duas professoras que vão aqui, nessa uma hora de debate e discussões, elucidar e trazer questões para contribuir para as instituições de ensino do Estado do Rio de Janeiro e também do Brasil inteiro. E temos aqui a professora Maria Cristina Dornas, médica urologista e coordenadora nacional de operações acadêmicas do IDOMED. Olá a todos, obrigada pelo convite, Max, obrigada aí. Vamos lá, vai ser bom. Vai ser ótimo. E a doutora Eliane Garcês, chefe do Departamento de Pediatria e coordenadora do Polo de Atenção Básica do Centro Universitário Souza Marques. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer participar. Opa, coisa boa estarmos juntos aqui para aprendermos, né? Sempre que a gente debate um tema tão importante para a educação superior no Brasil, a gente é uma oportunidade de todos aprendermos. Apesar de sermos professores, a gente está sempre disposto a aprender. E o ENAMED, como nós estávamos conversando agora há pouco, ele gera um ponto de ruptura, né? Ou, como se fala hoje em dia, de disrupção dentro da prática do ensino médico, né? Porque traz para o olhar do ensino médico, das escolas de medicina, o olhar forte da gestão pedagógica, ou o que a gente denomina de governança pedagógica, essa governança acadêmica. Então, como é que você viu isso de um ano para cá e como é que está sendo elaborado isso dentro de você? Pois é, né? Essa ruptura a gente às vezes enxerga e o pedagógico ele costuma não ser tão rápido assim, as mudanças que aconteceram de um ano para cá, de acordo com todos os resultados, com o processo do ENAMED, foram mudanças importantes. ENAMED, dentro do contexto das avaliações, vamos pensar assim, as universidades são avaliadas, né, sob mais de uma ótica. Uhum. O prisma do ENAMED, acho que essa foi a grande diferença, foi sobre como o aluno aprende. Porque a gente tem outras avaliações externas que falam como é que você ensina. Elas vão avaliar como você está ensinando, elas vão avaliar a sua estrutura, vão avaliar a sua organização pedagógica. E o ENAMED mudou o olhar. É como se a gente estivesse vendo por outra bússola, sabe? Como é que a gente chega nessa régua de qualidade seguindo essa bússola, essa ou essa daqui? Como o aluno está aprendendo, né? Exatamente. Como o aluno está aprendendo. Não é mais o que a gente ensina. O ENAMED trouxe o foco na competência. E isso é muito positivo para a formação médica. A capacidade de raciocínio clínico desse aluno e a capacidade dele contextualizar o raciocínio clínico e gerar daí a competência na atuação dele. Então, isso muda muito o foco da formação e sai, como a Maria Cristina falou, sai do que nós ensinamos para como o aluno aprende e como ele é capaz de atuar depois dessa mudança. Tem uma coisa que eu acho que o ENAMED fez, que foi traçar uma linha, sabe? Do PPC, se você está executando o seu projeto pedagógico, de que forma você está executando, né? Passando ali pela avaliação, pelo corpo docente, se existe coerência em tudo que você está fazendo. Ele traz isso, ele conecta uma avaliação a outra, um ponto a outro, sabe? Todos os positivos que existem, né? Para você poder fazer o acompanhamento. Tudo que não é priorizado na avaliação, ele perde a importância. Não adianta você falar que isso é importante e chamar a atenção quando você ensina se você não prioriza na avaliação. A hora que você muda o seu formato de avaliação, você vai mudar a forma de ensinar, o professor ele vai ter que ser capacitado para ele trabalhar com o ensino de competências, ele vai sair daquela coisa da passividade do aluno e ele vai ter que passar a avaliar também de forma mais ativa as competências. A gente muda, prioriza na avaliação, fazendo com que o ensino caminhe na mesma direção. A avaliação e o ensino precisam andar juntos, né? É a tal de gestão do aprendizado. A gestão do aprendizado. A gestão do aprendizado. Exatamente. Até no que deve sair dos próximos instrumentos, né? Que está desde o ano passado, desde 2025, em análise dos novos instrumentos. Tem 2 indicadores agora, os novos instrumentos de visita em loco, né? De autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento. Tem 2 indicadores específicos sobre gestão do aprendizado, que não existia anteriormente, até para combinar com isso. E você falou bem, Cristina, que isso tudo está dentro de um contexto da lei dos sinais, né? Exatamente. Então, assim, as instituições estão acostumadas ao quê? As modalidades avaliativas, que você tem o ENAD, mas que não tinha a palavrinha proficiência, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui, porque muda esse contexto. Temos as avaliações em loco, né, para credenciar, recredenciar ou para renovar com esse curso, autorização de curso. E sempre tivemos o percurso formativo do estudante, está lá na lei dos sinais, em que o dispositivo era o ENAD.
de 3 em 3 anos. Exatamente. E aí vem o ENAMED e diz, não, agora não é bem o ENAD, é o ENAD, mas é com uma outra forma, né? Uma outra forma, quantidade de questões diferente, querendo verificar competências e menos conteudista, mais competências, né? E aí isso faz um grande choque, foi um choque também grande, por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que isso é importante, talvez devêssemos já estar olhando para isso, mas precisou ter um movimento externo para fazer com que nós olhássemos mais profundamente para isso. Foi um ano difícil, 2025, para uma grande parte das faculdades de medicina, porque tiveram que correr muito em cima de situações que não estavam sabendo muito bem qual era a regra desse jogo, porque também as instituições elas estão dentro da perspectiva da regulação, e a regulação ela vem, não se tinha ideia de quanto seria o bônus e o ônus, né? Na verdade, teve um ônus maior, não teve tanto o bônus, mas um ônus grande, um ônus regulatório que só saiu final de 25, início de 26. Mas o que cabe a gente aqui é pensar as estratégias para o quê? Para fazer mais do que qualquer coisa com que os estudantes sejam o quê? Excelentes médicos. Então, essa é a grande diferença. Já que a gente está falando do contexto aqui de avaliação, eu queria trazer uma luz também para as avaliações internas, sabe? Isso. Avaliação de CPA, como é que o aluno está vendo o curso, como é que o docente está vendo o curso, o que eles estão entendendo sobre o curso, trazer o aluno, trazer a comunidade acadêmica mesmo interna para fazer uma análise. Isso faz parte da gestão acadêmica. Você não consegue fazer gestão acadêmica sem trazer os pares ali dentro da universidade, os componentes. Então, além da avaliação externa, que a gente tinha uma avaliação externa absolutamente distante uma da outra, e às vezes distante também do que o aluno aprendia, a instituição acho que tem que olhar de forma muito focada para os processos avaliativos internos, né? E trabalhar em cima disso. São inúmeros instrumentos avaliativos, né? Exatamente. E a forma que a gente também conversa com o aluno, na verdade, você insere o aluno na prática e você tem que observar essa atuação dele e trabalhar mais o feedback. A gente trabalha pouco o feedback ele tem que o feedback crescer. Efetivo aprendizado mesmo. Exatamente. O feedback tanto do professor para o aluno, que é fundamental para melhorar o que ele ganha na prática. A prática ela precisa ser precoce e a gente tem que aumentar essa reflexão com o feedback do professor para o aluno, do aluno para a equipe, do aluno para o professor e também portfólio, né? O aluno tem que refletir sobre por onde ele está passando, o que ele está aprendendo e ele mesmo refletir sobre a aprendizagem dele, como ele pode melhorar, ele reconhecer os pontos ali de melhoria através dessa ação conjunta com os professores e a gente poder caminhar na recuperação de cada aluno no ponto que ele precisa para que no final todos atinjam a proficiência. Eliane, você trouxe um ponto que eu gosto muito, que é a avaliação longitudinal, sabe? Porque você trazer a avaliação longitudinal, você consegue fazer as interferências que você precisa ao longo do processo, né? E você faz algo que eu acho muito importante na aquisição da proficiência, que é desvincular da unidade curricular, porque o aluno precisa ter um processo avaliativo dentro daquela disciplina que ele está passando, ele precisa ter uma verificação de aprendizagem. Mas quando você submete esse aluno a avaliações longitudinais e dá um peso importante para a avaliação longitudinal, que são avaliações do modelo da MED, são avaliações que trazem mais o foco na competência do que no conteúdo, ele começa a perceber que existe uma intencionalidade de que ele entenda que não é um acúmulo de conteúdos. Ele não vai adquirir competência pelo acúmulo de conteúdos, ele vai adquirir competência de outra forma, né? Fazendo observação ali da realidade, teorizando, colocando em prática. Até que ele vai ajustar cada vez mais o que é complicado, né? A conduta, como você falou, né? Como é que ele vai conduzir? Porque sempre vai ficar, eu imagino vocês, médicas, né? Sempre tem uma indecisão. Sempre tem. A indecisão acho que faz parte do dia a dia da vida do médico, né? Então, só que o estudante que está ali se formando, ele tem ainda... Está mais latente ainda aquela indecisão, porque ele não passou pela série de experiências que foram possíveis. Então, aí, de fato, cada vez que a gente possa diminuir, imagino eu, essa
essa insegurança do estudante, ele tem, eu acho que todas as escolas de medicina verificam a insegurança e cada vez maior da insegurança, né? Porque não é só ele na experiência dele, mas são as plataformas, são a inteligência artificial dizendo para ele, o paciente vem e já diz para ele, eu tenho isso, doutor, como é que... E aí a pessoa fica insegura em relação a isso, né? Então, o que eu vejo da fala de vocês duas, que é interessante, que não estão vendo o ENAMED no sentido seguinte, veio para impedir a evolução de algo. Na verdade, o ENAMED veio para permitir uma evolução, né? Ele veio para sacudir e mostrar que a gente tem que caminhar no sentido da competência. Ele veio mostrar que a gente precisa formar médicos competentes e como é que a gente vai caminhar nessa direção. O aluno precisa trabalhar com incerteza, porque a medicina não é ciência exata, não é 2 mais 2. Então, ele tem que usar o raciocínio clínico dele, ele tem que contextualizar, ele tem que pegar o contexto epidemiológico, ele tem que entender quem é aquela família, quase que eu falei criança por vício aqui da pediatria. Ele tem que entender, exemplificando pela pediatria, quem é aquela criança, aonde ela veio, como ela vive, que família é essa, qual a condição que essa família tem que cuidar dessa criança, e ele vai ter que fazer isso a cada atendimento. Então, quando ele consegue raciocinar clinicamente, contextualizar, e ele vai ter que tomar a decisão com algumas incertezas, mas fica muito mais fácil. Sobre o que a Cristina falou da competência longitudinal, é muito interessante, porque os alunos falam assim para a gente, mas professora, vai cair essa matéria já foi da outra disciplina. Pois é, eu quero que você seja competente nessa matéria, porque você vai precisar para daqui para frente, para sempre. É porque surge uma outra camada, cada vez que você vai evoluindo, existe uma outra camada sobre o mesmo conteúdo. Quem aprendeu a avaliar crescimento no 3º ano, no 4º ano, tem que saber. Eu espero que ele já seja competente nisso. Então, ele vai formando a competência, acumulando os novos saberes dele, e é essa coisa da avaliação longitudinal. Mas vai cair aleitamento materno de novo? Aleitamento materno já foi do semestre passado, eu sei, mas aí você vai se tornar cada vez mais competente. Esse é o conhecimento que a gente quer que você leve para a vida. Que ele não suma, né? Ele não seja uma coisa que você decorou e o conhecimento vai desaparecer depois que passar 2 meses. Vocês acreditam que os ambientes de simulação também facilitam esse aprendizado ou não? Muito. E trazem a segurança do paciente, né? Eu tenho lido bastante sobre isso, o reforço nos ambientes de simulação. O ambiente de simulação, ele é muito interessante, porque por vários sentidos, né? Um deles é a segurança do paciente. Então, ele só vai executar aquele procedimento, que às vezes é uma consulta, né? É laboratório de comunicação, e a gente faz muito isso, quando ele já tem essa proficiência evidenciada no ambiente de simulação. Então, ele já foi testado no ambiente de simulação para ele poder ser exposto. E tem uma outra questão que a simulação traz, é que, eventualmente, isso aconteceu muito na época do Covid, né? Que os alunos não estavam sendo expostos às situações que eles deveriam estar naquele momento. Estava tudo muito desvirtuado para a questão do Covid, muito voltado à questão do Covid. Então, determinadas situações clínicas, determinadas... Então, na simulação, a gente consegue trazer isso um pouco. É óbvio que não substitui de forma alguma a vivência, porque a gente quer que ele experimente a realidade, né? Que ele levar a realidade para ele, justamente para que ele possa tomar a decisão, né? O processo de tomar a decisão, eu acho que isso foi o grande calo de todos no ENAMED, que era sobre o processo de tomada de decisão. Os verbos das questões sempre é a tomada de decisão. Sempre a tomada de decisão, que é uma construção. Mas é isso que a gente precisa, né? É isso, o médico tem que ser e dá para ensinar nele, dá para treinar, dá para ensinar. Isso tem que ser ensinado desde o dia que ele pisou na faculdade. Que, a grosso modo, se vocês pudessem até esclarecer para quem está aqui assistindo a gente, que não são apenas médicos, o raciocínio clínico está nisso que vocês estão falando, né? Como é que vocês definem o raciocínio clínico? O raciocínio clínico é ele tentar usar todas as ferramentas que ele já aprendeu para tentar, por exemplo, decifrar um sintoma, decifrar conseguir explicar, conseguir entender um sintoma, entender uma patologia. Eu vou te dar um exemplo, acho que fica mais fácil. O aluno do 1º ano, mas ele está no 1º ano, como é que ele vai fazer raciocínio clínico? Ele nem viu o paciente. Mas ele pode, ele sabe anatomia, então ele sabe identificar o sintoma de tosse, né? Aí no 2º período, no 2º ano, ele já vai evoluir, ele já sabe o sintoma de tosse e ele já começa a entender o mecanismo fisiopatológico que leva
o sujeito a tossir. Uhum. Aí, mais para frente, ele já sabe examinar o sujeito que está com tosse. E essa é a evolução do raciocínio clínico. Ele chega lá no final da formação, o sujeito que está com tosse, ele já consegue resgatar todos os elementos que ele foi construindo ao longo da formação para poder formular a hipótese, para poder tomar a decisão. O raciocínio clínico, ele é o conhecimento quando a pessoa já se apoderou dele. Exatamente. Você pode perguntar para um aluno, ele pode saber, ele tem aquele conhecimento ali cognitivo, ele te repete aquela decoreba, mas quando ele começa a conseguir pegar esse conhecimento e aplicar, ele começa a fazer o diagnóstico diferencial, ele começa a tomar as decisões, o pensamento dele, ele vai ter o desenvolvimento importante do raciocínio clínico. E o raciocínio clínico, eu acho que também se aprende com duas coisas que são fundamentais. Uma é a exposição à prática. A exposição à prática ela é fundamental. O aluno precisa ter aquele desafio, não é ver o paciente passivamente. Ele tem que ter uma participação ativa no encontro com o paciente e ver também quem já tem mais experiência pensando. Uma vez eu fui agradecer a uma pessoa que eu tinha aprendido muito com ele e ele me perguntou, mas você aprendeu comigo? Como? Eu falei, vendo você pensar. Então, o raciocínio clínico... A estrutura do pensamento, né? É a estrutura do pensamento. Você vê a condução e você passa a conseguir aplicar aquele seu conhecimento teórico de forma mais voltada para a prática. No final das contas, é a competência. É a competência. Clínico. A conclusão disso leva à competência, né? Algumas das etapas que a competência também não se faz sozinha, né? Não se faz sozinha. O raciocínio clínico é uma das habilidades, acho que talvez seja a principal habilidade da competência em medicina. Que você pensa, às vezes as pessoas têm essa discussão dentro dos ambientes, né, acadêmicos, é competência ou conteúdo? Não, você precisa de conteúdo para exercer a competência, né? Você precisa do conteúdo, da atitude, da habilidade. Você não vai exercer competência se você não tiver um repertório de saberes, Exatamente. né? Então, às vezes, a gente vê projetos pedagógicos que fica essencialmente no exercer uma competência, mas você precisa ter uma base anterior. Você consegue identificar o projeto? Onde é que estão os passos ali para ele, né? Para ele construir aquela competência? Eu acho que o projeto tem que ter coerência. Um projeto baseado em competência tem que conseguir identificar ali onde é que você construiu aquela competência, sabe? É no cenário prático. E tem algo que tem se falado bastante, surgiu bastante junto com a ENAMED, que é essa baseada em evidências também, né? Sim. Né? Que tem a ver com dados, né? Sim. O aluno vem junto com aprender a aprender, né? O aluno precisa, ele não vai ter você para sempre, ele precisa aprender, ele precisa ter aprender o acesso à literatura, ele precisa saber qual literatura ele deve valorizar, o que é um nível de evidência bom, o que não é, sair dessa... ter o conhecimento realmente baseado em evidências e aplicar. Uma coisa que a gente fala muito é que a prática, sem o conhecimento, sem a evidência, ela perde o valor. E a evidência sem a prática também perde. Então, o que é bom você fazer? Viu um caso interessante hoje, vamos supor, o aluno tem que ser estimulado a chegar em casa e estudar. Ele tem que procurar uma boa evidência, ele tem que saber fazer essa busca e ele vai, a partir daí, construindo cada vez mais seu conhecimento. E a gente hoje tem trabalhado muito com a evidência educacional também, né? Exatamente. É trazer essa construção do dado para fazer gestão acadêmica. Até para fazer o que vocês comentaram aqui, que é a avaliação longitudinal, né? Você precisa das evidências dos dados. Precisa da evidência do dado. E aí vem desde uma etapa inicial de você desenhar adequadamente os planos de ensino, os projetos pedagógicos, os objetivos de aprendizado. Exatamente, dar clareza, mostrar a intencionalidade do que você está fazendo ali. Se você não tiver objetivo, você não vai conseguir medir. Não consegue. Né? Então, você pode ter um monte de objetivos bem desenhados. Se você não mede, também não gera efeito nenhum. Não gera efeito nenhum. Né? E eu vejo muito, e vocês talvez... A gente tem que falar um pouco sobre a avaliação que ocorre dentro do ambiente universitário, dentro das escolas, né? Como é que vocês veem, vocês estão enxergando as mudanças necessárias na metodologia e nos critérios de avaliação? Muita somativa, formativa, o equilíbrio disso, mais avaliações objetivas,
um equilíbrio entre somativo e formativo, refazer o TBL, que que todo mundo usa, mas refazer talvez a dinâmica que ficou talvez gasta com o tempo, que ela é importante, mas ficou gasta, porque os alunos encontram os atalhos para poder chegar nas notas, né? Mas talvez não chegue aos conhecimentos. Como é que vocês veem isso? Bom, a gente tem trabalhado bastante e aí entra uma outra parte que é a capacitação docente, né? Que é fundamental. O êxito nessa caminhada toda vai depender do investimento da instituição na capacitação docente, mas a gente tem trabalhado bastante, tanto para a mudança no sentido das metodologias ativas de aprendizagem, quanto na mudança da avaliação. A avaliação ela precisa ser somativa em determinados pontos, é natural, mas ela tem que ser formativa. E a gente tem acrescentado diferentes métodos que permitem de forma melhor a avaliação formativa, para também não ficar só com uma avaliação, com um tipo de avaliação, mas aí a gente volta lá na evidência da educação médica. Hoje a gente tem bastante evidência. Essa avaliação aqui ela é boa para você abordar determinado aspecto do que você quer, esse outro tipo de avaliação, e a gente soma. A gente tem caminhado nessa direção de mudança para que a avaliação possa ser cada vez mais formativa. Mais formativa. Aí você tem que treinar o professor tanto nas metodologias de ensino, quanto nas metodologias de avaliação e no feedback. O feedback ele é fundamental para você conseguir trazer o aluno. E a avaliação, ela tem que encontrar o objetivo educacional, né? Não adianta a avaliação, não existe, acho que, não sei se você concorda comigo, não existe avaliação perfeita ou fechada, só pode ser dessa forma. Ela tem que encontrar o objetivo educacional no final das contas. E a avaliação formativa, ela é super importante. Sobre a avaliação formativa, importantíssimo a gente ter um aluno bem inserido na prática, né, Eliane? Se o aluno está inserido na prática de uma forma positiva, de uma forma mais propositada, digamos assim, ele consegue aproveitar aquela prática. Inserir o aluno na prática não é só deixar o aluno lá, né? Não é só colocar o aluno lá dentro. Eu penso isso. Eu não vou dar o protagonismo para o estudante. Não vai adquirir o protagonismo sozinho. Não vai adquirir sozinho. Você precisa deixar muito evidente para o preceptor qual é o objetivo de aprendizagem daquele aluno, né? O aluno também precisa entender. A gente fez um movimento muito interessante agora e que parecia que era uma coisa boba, mas a gente trouxe mais clareza de todos os objetivos educacionais para o aluno e para o professor, principalmente nos cenários práticos, sabe? Olha só, é isso aqui que vocês precisam voltar no final das contas, que a gente achava que havia clareza, e no final das contas a gente já entendeu que precisava mais. Opa, então vamos realinhar, vamos ver se o processo, todo o projeto pedagógico está refletindo em aprendizagem. Então o que a gente fez? Revisitou todo o processo de progressão acadêmica, todas as notas, não sei o quê, a contabilização o que cada peso, né? O que você falou, o que cada avaliação, que peso vai ter cada uma em cada momento, isso tudo foi revisitado. A gente fez uma revisão importante da governança dos processos. Trouxe o estudante para participar disso, a gente montou. O aluno tem que participar, é ele que está recebendo ali aquele conteúdo, é ele que está, né, sendo o foco da aprendizagem, é ele. Ele valorizar também. Para ele valorizar e para ele se responsabilizar. Então, a gente fez uma coisa que foi muito bacana, que foi o Comitê NAMED. O Comitê NAMED tem participação discente. O Comitê NAMED, ele é como se fosse um órgão interno de troca, para tomar conta para tornar essa governança dos dados um pouquinho mais eficiente, mais robusta, né? Dentro do campus, dentro das unidades. A gente também mudou muito a questão da responsabilização de resultado. Quando você pega e diz para o aluno para que essa avaliação longitudinal, teste de progresso, os simulados, tira o foco do que ele está aprendendo agora. Volta ele traz luz para ele, de que é o seguinte, o que você precisa aprender, no final das contas, é isso que está aqui. A disciplina que você está fazendo, e a gente precisa verificar seu aprendizado, é apenas uma forma de você chegar nisso aqui. Mas assim, e o aluno, ele sente mais clareza sobre o porquê
das coisas são feitas e entende a responsabilidade dele, por exemplo, ao fazer uma prova da ANAMED. Como as coisas foram muito abruptas, né? E a gente não sabia direito a regra do jogo e tal. Eu tenho dúvida se eles se sentiram tão responsáveis assim pelo resultado, sabe? Agora caiu na opinião pública, né? Existe uma... Pois é. Toda a sociedade brasileira está olhando para a ANAMED. Toda a sociedade brasileira está olhando para a ANAMED, inclusive o aluno, né? Está entendendo. Os familiares. Os familiares. Os vizinhos, todo mundo. O aluno precisa entender e a gente precisa entender que todo mundo tem um objetivo final, que é a aprendizagem do aluno. Exatamente. Então, se o aluno... A gente tem que caminhar junto para que ele consiga aprender, para que ele adquira a competência, enfim. E o aluno tem que entender isso, que esse é o nosso objetivo. A gente vê isso muito quando a gente começou a fazer o OSCE, os alunos falavam tudo do OSCE, menos do feedback. Eu falei, olha que oportunidade, você está fazendo um atendimento com um professor parado ali, dois para verem, te avaliarem e no final te darem um feedback do que você precisa melhorar. Foca nisso, isso é que é o importante. A gente, nesse momento, o dado mais importante não é exatamente o somativo, quanto você vai tirar de nota. O importante é o que isso pode contribuir na sua formação e como você pode tirar proveito disso, né? Mas esse feedback, vocês conseguem perceber que existe uma evolução, tem que evoluir bastante para ser cada vez mais qualificado esse feedback do aprendizado do estudante? Os professores estão preparados para esse feedback qualificado? Não, é necessário a qualificação docente. O feedback, ele tem características que são importantes, né? Ele tem que ser objetivo, ele tem que ser voltado para as observações, ele não é voltado para a pessoa, é voltado para os aspectos que você observou, ele tem que ser feito de forma construtiva, porque senão ele pode se transformar forçar a rejeição do aluno ao que você está falando. Então, tem técnica e a capacitação docente para o feedback, ela é fundamental. Eu vejo... Tudo está se resumindo à prática docente e a avaliação. Exatamente. Na medicina isso é muito forte, né? Porque nós somos médicos. E a maioria dos professores são bons médicos, que por serem bons médicos vão ser contratados para ser professor. Mas isso não te transforma imediatamente num bom professor. Então a gente precisa dessa capacitação, precisa do investimento da instituição, da tal da governança, né? Do investimento nessa capacitação para conseguir progredir. Às vezes, você dá o instrumento correto, já ajuda muito o professor. Você tem que acompanhar, tem que acompanhar. Tem que seguir, tem que ter um gestor que fica em cima, aí dá o retorno para o pedagógico volta de novo naquele professor, explica novamente para ele. É isso aí. Tem que escutar o aluno, olha só, esse feedback aqui... Eu já melhorei. Tem que ter um feedback depois, também no segundo momento, né? Isso que nós estamos falando aqui do professor. Aí tem a figura, que é uma figura importantíssima, que é o preceptor. E aí o preceptor já é uma outra história, né? Assim, precisa dessas habilidades e fica mais distante, né? Porque geralmente, às vezes, ele está distante da realidade até da própria instituição de ensino. Ele está num ambiente que está distante do ambiente da universidade, da escola. Ele tem a sua prática do dia a dia e a gente não está com o olhar ali atento. Como é que vocês estão percebendo essa relação? Eu sei que cada uma de vocês vai ter uma forma diferente, que são formas distintas das instituições de vocês de tratar com esse ambiente. Mas como é que vocês veem a preceptoria em relação a isso? Então, o preceptor, eu acho que é não vou chamar de problema, mas é um fato bem difícil da instituição. Acho que não é só da nossa instituição, acho que todas as instituições falam a mesma coisa, justamente por conta dessa distância entre a prática dele e a instituição em si. Então, acho que a instituição tem que ter ele. A instituição tem que levar para ele, sabe? Qual é o seu objetivo aqui? Qual é a sua ficha? Olha aqui, essa aqui. A gente precisa que você ensine ele a fazer isso, olha, a conduzir esse paciente aqui, essa criança daqui até lá. Eu preciso que ele entenda para onde ele encaminha. Então, o curso de formação de preceptor é ótimo, mas você precisa engajar esse preceptor no curso de formação, e linkar, quando possível, os cenários de ensino, né? Então, se ele é um preceptor do internato, é interessante que ele também seja um preceptor de residência, porque as atividades, às vezes, elas têm uma interface, sabe?
Então, ele já vai estar mais familiarizado com o objetivo de aprendizagem, vai estar mais familiarizado com o aluno no cenário. A preparação do cenário prático para receber o aluno, eu acho que é a grande virada de chave, sabe? O aluno que entra de forma positiva, eu sei até porque a gente tem vários cenários práticos, então eu consigo ver bem onde o preceptor é engajado, onde o preceptor ele sabe o que ele precisa fazer. Porque uma coisa é ele saber na assistência, né? Como você bem disse. Ele saber ali, tratar o paciente e tal. E a outra é o que ele vai fazer com o aluno naquele contexto. Como é que o aluno vai vir de forma positiva para o aluno, para o cenário, para ele. Vai ser o facilitador da aprendizagem. Exatamente. Né? Na verdade, ele é isso. A gente tem poucos preceptores. A instituição de ensino que eu trabalho, ela opta por ter mais professor, mesmo nos cenários práticos. Então, a gente não tem tanta experiência com preceptoria, pouquíssimos preceptores. Mas mesmo o professor que está na prática, a gente tem que estar junto dele. Né? A gente tem as fichas de avaliação, naturalmente, tem os objetivos da prática e tem uma coisa que a gente foi construindo para os alunos mais novos, que é, ele conseguiu fazer isso? O professor tem que ver aquele aluno mais novo, realmente, se ele exerceu aquela habilidade, se ele demonstrou aquela habilidade. Porque senão você vai no grupo da prática, você se perde. Então, a gente foi cada vez mais aprimorando, não só levando o que a gente espera dessa prática, mas também na forma de documentar que esse aluno, de fato, está adquirindo as habilidades que são esperadas para aquele período e está alcançando os objetivos que a gente estabeleceu para aquele período. Vocês estão revendo os critérios também do internato? Os critérios de avaliação dentro do internato? As somativas, as formativas? Sim. Colocando mais avaliações objetivas? Como é que vocês estão pensando nisso? Porque eu sei que o internato se fala de prática, mas vocês estão imaginando possibilidade de colocar dentro do internato avaliações objetivas, teórico-objetivas dentro do internato? A gente tem, Já né? tem. A gente, Com peso significativo? Com peso do aluno ser reprovado. Ele precisa de 7 para passar e passar direto, e senão ele vai para a prova final. A gente sempre teve, desde que eu estou na faculdade há muitos anos e desde que eu entrei, sempre teve prova escrita no internato. E ela é mais baseada em casos... ela é totalmente baseada em casos clínicos, em situações clínicas, e a gente pede aos professores dos diferentes cenários para enviarem as questões. Então, no final do internato de pediatria, eu vou ter questão da maternidade, vou ter questão da atenção básica, da clínica de saúde da família, enfim. A gente sempre teve. O que a gente tem a avaliação, que é feita pelo professor com determinados itens de conceito, e aí o professor depois dá essa devolutiva para o aluno. A gente tem o OSCE no internato também, a gente faz OSCE no 3º, 4º e 5º ano, e agora estamos caminhando para a implementação de mais um método de avaliação dentro do espectro da avaliação formativa, que complementa essas avaliações que a gente já tem, que na verdade é o Mini-CX, que a gente está começando agora no internato. Mini-CX. Sim, já. É uma avaliação que te dá a oportunidade de... Você tem uma estrutura, você avalia e você tem a oportunidade de reavaliar esse aluno durante o seu rodízio, se na primeira vez que você avaliou aquele determinado tópico, ele não atingiu o que você consideraria. Então, ele recebe seu feedback e depois você vai reavaliá-lo nessa coisa. A gente trabalha bastante a avaliação do internato e a gente sabe que é preciso mesmo. É preciso. A gente também, a gente sempre teve prova teórica, sempre teve avaliação formativa, né? E agora a gente fez um rearranjo completo dessa avaliação de internato. A prova teórica, ela passou a ser feita por uma banca externa, não é mais a banca dos docentes da instituição. Não, dos docentes locais ali, né? Daquela unidade ali que está em contato. É uma banca externa, totalmente baseada em casos clínicos, questões de que avaliam competência também. A gente tem uma nota, e todos eles têm ponto de corte mínimo, reprova. Ele não é aprovado pela média, mas se ele não tiver um ponto mínimo em cada avaliação,
ele também é reprovado. Essa é uma estratégia interessante. Você colocar, não fazer a soma, fazer um E. A gente tem também o ponto mínimo, Ponto mínimo, né? em cada Ponto avaliação. mínimo. A gente tem uma avaliação formativa, que é feita pelo preceptor, com um formato de avaliação construído, né, para o internato, para cada rodízio. A gente também tem uma avaliação que é interessante, que é uma avaliação de um aplicativo em que o aluno ele consegue mapear a trilha dele. Então, por exemplo, ele está fazendo um rodízio de cirurgia geral. Aí tem ali todas as competências, né, da cirurgia geral que ele precisa adquirir. Então, esse aplicativo, ele chega no cenário, ele recebe presença por geolocalização. E o preceptor, no fim do dia, vai lá e confirma que aquele aluno estava lá ou não e faz uma avaliação, né? Ou seja, o feedback é diário. E ele consegue enxergar a trilha, ele consegue enxergar, através do aplicativo, tudo que ele já foi exposto e o que ele não foi exposto, que ficou faltando. Porque ele precisa ser exposto. E dentro da realidade assistencial, eventualmente pode ocorrer, né? Eu trago aqui o exemplo do Covid, que fez muito isso, de que ele não foi exposto de uma forma, da forma que a gente gostaria. Então, a gente consegue complementar a formação identificando essas lacunas e isso gera dado. Olha, o cenário tal não está expondo o aluno a criança com diarreia. Isso não pode. Ele não pode sair daqui sem saber conduzir uma criança com quadro diarreico. E são essas 3 avaliações que a gente faz. A avaliação formativa, teórica, do aplicativo, que tem um percentual em cima conforme ele vai completando as trilhas. Isso me lembrou uma situação de uma ex-aluna nossa que aprendeu na simulação a fazer punção intraóssea. E nunca fez, porque nunca teve oportunidade na formação, mas aprendeu na simulação. E foi fazer residência num bom local e num determinado momento do plantão da residência, ela era a única pessoa capacitada a fazer a punção intraóssea. Está vendo a simulação? Como a simulação é importante. E aí ela fez a punção intraóssea e a criança foi essencial para que aquela criança sobrevivesse, né? Então, isso são coisas que dão um retorno muito bom para a gente. Às vezes, a gente não tem esse conhecimento, mas quando a gente tem, é muito bom. E no fim do dia é isso que dá gás, né? Então, assim, nossa, olha como a gente mudou aqui. Como a gente conseguiu. E como é que vocês estão percebendo, nesse 1 ano para cá do ENAMED, teve alguma mudança de mentalidade dos estudantes em relação a uma atenção? Poxa, agora tem uma proficiência, tem um exame, será que eu tive uma formação adequada? Vocês estão percebendo isso dentro do dia a dia? Eles estão preocupados, sim. Estão preocupados. Agora os do 4º ano estão preocupados. É uma novidade para eles não sabem. Em relação ao pré-internato, né? Se vai valer ou não vai valer, o que vai valer. Eles têm uma novidade. Está todo mundo tensionado, né? Está todo mundo tensionado. Acho que a educação médica inteira está tensionada, né? E os alunos, principalmente. Os alunos estão se sentindo preocupados, estão se sentindo, sabe? Responsabilizados. E nesse contexto de ENAMED, essa responsabilização tem sido boa para a gente engajar nas atividades avaliativas. Por exemplo, olha, a gente precisa que você faça uma prova de uma banca externa, porque o ENAMED vai ser dessa forma. E a gente não sabe nem, se você não for proficiente, se você vai receber seu diploma. Isso é uma realidade. Tem essa discussão do Profimed, né? E tudo. Exatamente. É uma realidade. A banca externa é da instituição. É da instituição. Mas não é exatamente o professor. Não. O que a gente fez com os alunos? Foi muito legal, porque foi bom para o aluno, foi bom para o preceptor. Quando eu falo preceptor, Max, eu estou falando, às vezes é preceptor, às vezes é docente, mas que está ali no campo prático com o aluno todo dia, né? 40 horas por semana. No internato. E a gente deixou mais claro as competências, porque como era a banca externa, quando é o nosso professor é muito confortável, né? Eliane é minha professora, ela vai fazer minha prova, eu assisti às aulas da Eliane. Então, esses alunos, eles estão tendo agora sprints, que é reforço baseado na competência do ENAMED. Então, a gente fez um estudo de microdados ali do ENAMED, identificou, e isso é uma coisa interessante, que o ENAMED permitiu que a gente identificasse, inclusive, nos distratores, assim, poxa, ele
não conseguiu fazer essa questão Uhum. porque ele marcou isso aqui. Então, a gente consegue identificar Qual onde- foi o pensamento que levou ele até aquele qual distrator? foi o que ele- pensamento que levou ele a ser administrador e onde é que a gente deveria ter Uhum. atuado ali. Você sabe que, às vezes, a gente fala assim, eu ouvi isso de um preceptor. Eu estava com o fulano à beira do leito, a gente identificou uma situação X, ele trouxe o doente, ele falou o que a gente precisa fazer, ele me ajudou, porque ele nunca tinha feito, ele sabia todos os passos, ele errou na prova. O que leva a gente a refletir, será que também está faltando aprender a fazer prova? Tem uma parte, tem um verbo chamado treinar que a gente não quer Pois usar é, muito, mas assim, a tem, gente não tem quer um usar, pouco de a treinamento. gente não pode enxergar o ENAMED Como só, um cursinho como para um cursinho passar, para- para ser para- proficiente. mas você precisa saber fazer prova também, É, não adianta. Aí ele falou assim, como é que ele errou? Eu falei, poxa, acho que Modelo de prova, talvez, modelo de né? prova. Talvez esse não seja o modelo de questão, Exato. porque isso eu ouvi muito dos alunos já, mas era um modelo de questão muito diferente. É porque talvez a gente A tenha gente tem que ajustar o modelo desde o início. Tem que expor a diferentes formas ali de avaliação. Dá para ver que o e- modelo é diferente. Se você pegar o ENAD, como era em 2023, 19, teve 7 edições do formato antigo, né? O tipo de questão já é bem diferente. A quantidade de Exatamente. extratores mudou também, né? Eu não sei se vocês fazem parte do BNI, do Banco Nacional de Itens, não? Não. Não. Então, eu tenho 2 amigos que fazem parte do Banco Nacional, que elaboram os itens, né? E diz que uma das definições que eles passam é o seguinte, que cada um dos distratores, que são 4, eles estão corretos, dependendo do contexto da questão. Uhum. Entendeu? Dependendo do contexto, então isso pode enviesar a resposta. Se o aluno já não entende logo no início qual o contexto em que está acontecendo aquela situação, ele pode o quê? Responder uma resposta que ele pensa que está certa, porque tem um distrador já casando com diferentes possibilidades de contexto. Então, É a falta do entendimento, às vezes, do comando ali. é. Aconteceu com esse aluno, falou assim, ele sabia fazer, ele estava na beira do leito comigo, fazendo ali. Como é que ele depois veio falar para mim que errou a questão? Eu falei, acho que a gente precisa falar sobre questão agora. A gente já falou sobre todo A o gente percurso formativo. fala que antes de ler os distratores tem que tampar e responder o enunciado. É o enunciado. Depois que ele respondeu o enunciado, aí ele vai procurar, porque senão ele se perde. Que na verdade, são todas certas, em diferentes contextos, Isso, ou a mais certa. Exatamente. Todas estão certas em diferentes contextos. É. Então, o que eu percebi, assim, uma lógica interessante é o seguinte, primeira coisa é o seguinte, aonde o paciente está chegando e quem é esse paciente. Exatamente. A primeira coisa. Aí depois tem toda aquela etapa ali do prognóstico, de verificar qual é a síndrome, e depois tem um verbo que vai levar para uma tomada de decisão, uma taxonomia de Bloom um pouco mais médio para cima, né? E isso aí, só isso que a gente está falando aqui já é algo bem complexo para os nossos docentes, para a maioria dos docentes. Entender esse mecanismo todo, porque o docente ele vai para a aula, ele sabe dar a aula, ele sabe expor os conhecimentos, né? Mostrar as questões práticas, como resolve, mas esse projeto que vem desde o planejamento acadêmico didático, passar por uma matriz de avaliação, realizar uma avaliação e aquilo está coerente com a metodologia que o professor utilizou para ensinar, é um caminho gigantesco. Mas, na verdade, o lado bom da história é que todo mundo vai precisar se aprumar em relação a isso. Né? Exatamente. Então, assim, não tem muito para onde fugir. Não, eu não quero fazer isso. Não quero. Não tem como, não tem. Vamos não querer. melhorar, vai ser um estímulo para todo mundo, já está sendo um estímulo para todo mundo de aprimoramento. E aprimorar a avaliação é muito importante, a porque avaliação. o aluno consegue enxergar melhor o que é esperado dele, porque se você fala que ele tem que ter competência, que ele tem que se formar assim, tem que se formar assado, e na prova você cobra só conhecimento teórico, aí você não consegue alcançar o objetivo final, que é justamente a competência, né? A atuação competente. Ele saiba fazer, né? Que ele saiba fazer. Não é só o saber, né? É o saber fazer. Né? Exatamente. E saber fazer bem feito ainda, né? É o saber fazer bem feito. E essa é uma mudança. Isso surgiu, e eu não sei como é que vocês perceberam também essa questão, esse conceito da proficiência, né? Que tem a ver com competência, né? Você avaliar um estudante, alguém que está se habilitando para uma determinada área, aqui a medicina, se ele adquiriu os saberes e as competências necessárias para exercer aquela profissão. É uma palavrinha que ela dá um peso muito, muito, muito grande, né? Você se imaginar como não proficiente ou proficiente. Né? E isso surgiu em maio, no maio do ano passado, surgiu em alguns documentos, mas ninguém sabia muito bem como é que ia ser isso, né? E só soube, na verdade, depois da prova, né? Que existia uma nota de corte que foi definida, e aquilo foi definido como um estudante proficiente, e uma nota de corte que não combinou com o ENARE, que é o Exame Nacional de Residência. Né? Então, o ENARE, ele trabalhou com uma outra... É a mesma prova, só que o score dele é diferente do score
do ENAMED. Né? O score do ENAR é um score bruto, o ENAMED é um score que vem já trabalhado estatisticamente e vem com a teoria de resposta ao item, né? Que nós também não tínhamos, né? O TRI. Nós não tínhamos metodologicamente. O Enem já há muito tempo já tem a teoria de resposta ao item, agora... Então, a teoria de resposta ao item também combina com essa proficiência. Porque a teoria de resposta ao item, você constrói modelos de avaliação com base estatística que você, a partir onde você pretende que o aluno chegue, tem uma probabilidade estatística dele acertar aquelas questões a partir do que ele acertou anteriormente, da forma que ele respondeu anteriormente. Então, se percebe que tem um desnivelamento que estava esperado estatisticamente, a teoria de resposta ao item pontua menos. Né? São os casos famosos que estudantes que acertam a mesma quantidade de questões, eles vão ter, pela teoria de resposta ao item, uma pontuação diferente. Diferente. Né? Porque depende do estilo, da forma que ele tratou aquela questão. E aí isso tudo está... É pouco tempo para a gente maturar sobre isso tudo, né? Os nossos docentes e as coordenações, vocês trabalham diretamente com as coordenações de curso, não é simples. Tem as questões que a gente imagina que são questões agora mais conjunturais. Conjunturais por quê? Porque tem uma prova que é agosto ou setembro. Então, a gente tem o quê? 5 meses, né? 4 meses, que é uma questão conjuntural. E existem todas as questões que a gente conversou aqui, boa parte, que são questões também estruturais dos cursos, né? Então, aqui a gente falou sobre gestão do aprendizado, competências, rever conteúdos, rever a prática. Isso tudo não vai gerar um efeito de curto prazo, um efeito de 5 meses, né? Então, é preciso fazer uma combinação de o jogo está jogando agora, como é que eu faço para que esses estudantes que estão agora no 11º, né? Agora no primeiro semestre de 2026, estão no 11º, como é que eles vão poder performar melhor? Então, vocês estão pensando em estratégias imediatas para isso, para esse 11º agora? A gente falou de questões estruturais, mas tem questões tem agora o jogo jogando agora, tem o internato, os estudantes espalhados para as mais diferentes ambientes práticos, e você precisa trazer esses estudantes que estão já há 2 anos, 1 ano e meio distantes um pouco da instituição, precisam voltar um pouco e trabalhar de uma outra forma para fazer uma prova que tem daqui a 5 meses. Como é que vocês percebem essa questão mais de curto prazo aqui? Então, de curto prazo, essa responsabilização do estudante foi importante, porque ele se aproximou, sabe? Foi uma coisa natural. Aí, em cima disso, gestão de dados. Eu acho que o principal agora é governança e gestão de dados. Pegar os microdados do ENAMED, olhar, primeira coisa, o que faltou aqui, né? Qual foi a competência que eu não ensinei? O que aconteceu? E focar nisso. Então, a gente está fazendo os sprints acadêmicos, o interno está tendo aula a mais baseada no microdado do ENAMED, baseado no teste de progresso que ele tem feito, nos simulados, sabe? Eles estão pedindo mais simulados, a gente quer treinar mais, fazer prova, porque é aquilo, a história do aluno que chegou na beira do leito, fez tudo e não acertou na prova. Então, ele precisa treinar, fazer prova também. Isso faz parte do jogo. Né? Então, não é que a gente... Quando a gente melhora a formação, no geral, a gente melhora o resultado da prova. Mas esse daí talvez seja uma ação em médio e longo prazo, né? No curto prazo, a gente precisa ter ações, assim, de prontidão, né? E a gente tem a sorte de ter uma instituição que tem muita prontidão. Mudar os sprints, trazer mais conteúdo baseado no que o aluno... Não é o que ele acha que não sabe. É o que ele está evidenciando pelos dados que ele não sabe, que ele não adquiriu. E focar nisso, sabe? Treinar, fazer prova, treinar. E está conseguindo achar o tempo para isso? A gente está conseguindo achar o tempo para isso, né? Porque existe já uma carga horária, digamos assim, de internato, que ela é focada... Na sessão clínica. Na sessão clínica, nas atividades teórico-cognitivas, né? Está tendo tratamento em cima dessa carga horária. Então, está tendo tratamento em cima dessa carga horária e, para além, o aluno que sente falta de um conteúdo ou outro, a gente consegue personalizar isso. A gente está fazendo uma coisa que é muito interessante, que é o plano de acompanhamento do desempenho do aluno. É o plano individualizado. Então, CPF é CPF. Liane, a nossa aluna, teve esse resultado aqui no nosso teste de progresso. Olha aqui, Liane, você está ótima em pediatria, você está proficiente em pediatria, você adquiriu competências, essa prova aqui mostrou, porque era uma prova de competência. Mas olha como é que você está aqui em cirurgia, olha como é que você está em GO. A gente vai precisar fazer aqui um plano que faça com que você desenvolva essas áreas. Isso a gente tem feito, porque... Não é só sobre a prova, né? É sobre a formação. O que a gente quer é 100% de proficiência dos nossos alunos em todas as áreas. A gente tem esse foco. Eu acho que a instituição que teve, assim,
qualquer aluno não proficiente tem que olhar para isso. Não pode ficar Sim. numa zona de conforto, sabe? Acho que a ENAMED fez isso, tirou todo mundo da zona de conforto. Então, a Eliane, aluna do internato, está recebendo um plano de acompanhamento de desempenho, um plano de desenvolvimento individual, baseado na... Isso tem que ser refeito periodicamente. Periodicamente. Depende de como ela está desempenhando ao longo do... Exatamente. Aí, daqui a pouco, vai ter um outro simulado. Falar assim, Eliane, olha só, você cumpriu isso aqui e agora isso pra gente é um plano permanente. É um plano que veio para ficar, porque tem resultado. Olha, Eliane, agora você já melhorou um pouco aqui em GO, vamos dar um foco em cirurgia? Vamos trazer. Então, você vai assistir essa aula, a gente vai focar os sprints acadêmicos para você. Então, houve uma reestruturação, de fato, começando pelo microdado que a ENAMED trouxe. Perfeito. Isso é muito importante. A gente faz alguns treinamentos, a faculdade não faz simulados, a gente tem o teste de progresso interno e a gente trabalha com isso e teve, já desde do primeiro ENAMED, né, são algumas discussões de alguns temas considerados principais, seguidos de discussão de questão. E, na prática, também, a gente pede aos alunos para trazerem as questões que eles acham mais importantes. Então, a gente vai fazendo a discussão de acordo com os temas que estão sendo discutidos. Dentro daquele tempo que o internato já tem uma possibilidade? Dentro daquele tempo que o internato tem essa possibilidade. E foi muito interessante quando a gente começou a pedir para eles trazerem as questões também. Essa mudança da gente só selecionar as questões, que foi a nosso início foi todo assim, a partir daí quando eles começaram a pedir para trazer questões, às vezes questão de outros concursos, e a gente tem discutido, tem sido bem interessante trabalhar como fazer a prova, né? Como você olha a questão, como você não sai correndo. São 5 horas de prova, né? 100 questões, você sentou, é menos de 3 minutos por questão. Né? É isso aí. Você tem que identificar o comando, identificar qual é o raciocínio, o que ele está exigindo ali. É menos de 3 minutos por questão. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final. Assim, poxa, quem estiver nos assistindo, vai nos assistir, vai aprender muito aqui. Que foram dicas preciosas e não só dicas, é uma discussão preciosa, né? De reflexão e também de ação, porque não adianta a gente também... Vocês como gestores aqui sabem que não adianta a gente só ficar na reflexão, né? A gente tem que refletir e agir. Claro que às vezes o tempo ele é um tempo menor, então a gente tem que refletir, agir, medir e já corrigir o processo. Certamente a gente vai errar bastante para poder acertar um pouquinho mais à frente, e o acertar tem a ver com os nossos estudantes, né? Na verdade, a gente quer que eles sejam proficientes, e se ele for com nota 61, ele já é proficiente, igual um aluno que tiver nota 95, né? Assim, a ponto de corte é 60, então ele sendo... A gente quer que o aluno passe por esse ponto de corte. Claro que depois ele vai concorrer a uma vaga de residência, que eu acho que talvez não seja também o perfil de todos os estudantes. Os estudantes, em geral, acho que não estão tão desejosos, em grande parte, de fazer uma residência. Eles querem ir para o dia a dia, ganhar o seu salário, pagar a sua faculdade. Eu acho que são realidades, né? Devem ser realidades talvez semelhantes que vocês tenham também. Mas a gente está chegando aqui ao final. Deixar as últimas palavras, professora Cristina. Bem, a ENAMED mudou muito, né? A forma como a gente encara a avaliação. A gente sempre encarou a avaliação externa daquele ponto de vista regulatório, do podemos ensinar, como é que a gente ensina. Quando a gente voltou a atenção para o como aprende, o que a gente aprendeu disso, sabe? Qual foi o grande aprendizado? A gente precisa revisitar o processo o tempo todo. A gente precisa retroalimentar o processo o tempo todo. Tudo tem que estar mapeado, tudo tem que ter um dono. A gente precisa da participação estudantil. Porque sem o estudante estar engajado nisso, como é que a gente vai evoluir? Como é que a gente vai fazer com que ele se responsabilize pela própria formação, né? Não é óbvio, não existem culpados. Um resultado ruim não é sobre isso. É sobre qual é o meu papel. Qual é o papel do professor? Qual é o papel da instituição? Como é que a instituição apoia esse professor? Como é que a instituição apoia esse aluno? Como é que faz esse É um problema multifatorial aí? Com inúmeros responsáveis. Exatamente, com inúmeros responsáveis, e precisa... apoiar o outro, trabalhar e retroalimentar o tempo todo. Precisa dessa união, desde a reitoria, a direção, a coordenação, os docentes, os alunos, os docentes / preceptores, né? E a gente precisa da governança com análise de dados, precisa do investimento na capacitação docente e tanto para a formação, né, nas metodologias ativas, quanto na formação em avaliação.
E envolver os alunos, envolver todo mundo e acreditar que essa, na verdade, foi um estímulo de mudança para melhor, né? A gente pode trabalhar o ENAMED como um marco numa mudança, né? Nessa mudança da competência. E acho que isso vai trazer grande contribuição para a gente. Perfeito. Agradecer novamente vocês por terem dedicado essa tarde. A tarde, não sei para quem estiver assistindo, não sei se será tarde, noite, ou madrugada, ou dia, ou manhã, mas vocês vieram aqui numa tarde, dispor o tempo de vocês que é precioso, né? Temos o ENAMED acontecendo, temos a vida de vocês como médicas também, e a vida familiar, mas vocês estarem aqui levando conhecimento para as instituições de ensino, para coordenadores, professores do curso de medicina e também estudantes de um ensino debate tão enriquecedor. Tá? Agradecer a vocês. Muito obrigado, professor Cristina. Muito obrigado, professora Eliane. Obrigada pelo convite, por trazer um tema tão importante. Tá certo. Pessoal, então finalizamos aqui o episódio sobre o ENAMED e nos acompanhe nas redes, disponível no YouTube, Spotify, Deezer. Vamos em frente. Um abraço a todos e todas.